lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. E em meio às tribulações, você pode dizer isso? O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Levante suas mãos e cante a Ele. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, tu és imutável, céus e terras passarão, mas as suas palavras não vão te passar. O inferno não prevaleceu. Cante com força isso. E nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Diga ele, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és.
Declare bem alto, bem alto. Nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono assim já está. Teu nome mutável é. Glória, glória a Deus, aleluia. Aplauda este Deus bem forte. Faça o seu melhor neste momento, através das suas palmas, glorificando e exaltando o nome de Deus. Glória a Deus. Boa noite, juventude. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui nessa noite. É muito bom estar na casa de Deus, não é? Amém, gente? Eu quero convidar você neste momento a se assentar. Glória a Deus. Hoje, primeiro sábado do mês de junho, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. E o tema deste mês vai ser Reinicie. O pessoal estava curioso, né? O que vai ser o tema? Calma, gente. Sexta-feira, depois das 22 horas, nós soltamos o tema. Reinicie. Tem muitas coisas nas nossas vidas que nós precisamos reiniciar. E o Espírito Santo colocou esse tema nos nossos corações, nessa série que nós iremos ministrar o mês de junho, justamente após Ele ter falado aos nossos corações o mês todo de maio sobre os vírus que nós precisávamos deletar das nossas vidas. E muitas vezes nós imaginamos assim: eu deleto isso da minha vida, isso não faz mais parte da minha vida. Mas e agora? Agora a gente reinicia. Por exemplo, o primeiro vírus que nós deletamos foi o medo. Só vou citar um exemplo, não vou voltar atrás. Mas pedimos para Jesus tirar todo o medo do nosso coração. Amém? Cremos que uma obra foi feita dentro de nós. Mas e agora? Agora nós temos que avançar. Agora nós temos que reiniciar. Como? Com a ousadia do Espírito Santo, com a coragem dele nas nossas vidas. E sabe, reiniciar, eu quero que você pegue a ideia aqui nessa noite. Porque todos nós, em alguma área das nossas vidas, nós vamos reiniciar. O Espírito Santo vai estar ministrando em várias áreas das nossas vidas. E o tema nessa noite vai ser atitude. Por quê? Porque não basta apenas recebermos a palavra, mas temos que ter atitude para reiniciar. Senão a gente vai ficar parado. Senão vai ficar apenas na promessa de que Deus falou conosco, mas não aconteceu nada. Então, para que a gente possa dar esse primeiro passo nessa noite, a palavra é atitude. Eu quero que você pegue a ideia nessa noite para você gravar do seu celular, onde você está usando ele ali, né? Mandando muitas mensagens ali, o Senhor é bom, aleluia. Acessando suas redes sociais ali. E de repente o celular ele trava. E você não consegue acessar mais nada. O que você faz? O que você faz? Desliga. Para quê? Para reiniciar novamente. Ou a ideia de um computador que você está mexendo e não entra na internet, e de repente você desliga o modem lá, faz a conexão novamente, mas você tem que fazer o quê? Reiniciar novamente. Não entra direto, você tem que reiniciar. Pega essa ideia contigo nessa noite para que você possa gravar essa mensagem no seu coração. E sabe, reiniciar é muito mais difícil do que iniciar algo.
Porque geralmente quando nós estamos reiniciando algo, é porque algo deu errado. Mas nós precisamos entender que a Bíblia, ela está cheia de exemplos de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que eles reiniciaram nas suas vidas, e eles foram mais do que vencedores. E eu quero falar primeiro de uma mulher, a mulher samaritana. A Bíblia fala que, no Evangelho de João, que essa mulher, ela estava numa condição muito difícil, emocionalmente, espiritualmente. Ela ia meio-dia buscar água no poço de Jacó. Por que ela ia nesse horário, meio-dia? Porque ela não queria que ninguém visse ela. Ela não queria encontrar outras mulheres, devido à sua vergonha. Ela não queria encontrar outras pessoas. Ela não queria dar satisfação para ninguém. Ela estava numa condição emocional muito complicada, devido aos seus erros. Mas sabe qual que é interessante? É que Jesus, ele marca um encontro com essa mulher, sem ela saber. Porque a Bíblia fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Por que era necessário? Porque ele tinha que estar ali para ter um encontro com essa mulher. E a Bíblia fala que Jesus estava lá na beira do poço, esperando essa mulher chegar. E ela chega, eles começam a trocar um diálogo. Samaritanos não falavam com judeus. Mas o interessante de tudo é que Jesus revela a vida daquela mulher. E ele não revela a vida dela para acusar ela, mas ele revela a vida dela para trazer transformação, para trazer mudança, para dar uma nova oportunidade para ela reiniciar novamente na sua vida. E ela sente isso no seu espírito. E sabe, Jesus está aqui nessa noite. Amém? Ele está aqui para te dar uma nova oportunidade para você reiniciar muitas coisas na sua vida, juventude. E Jesus começa a dialogar, a conversar com ela, e ela fala assim: vejo que tu és profeta. E ele fala assim: então vai lá e chama o teu marido. Jesus pega onde? Ele pega na ferida. Jesus, ele não vai assim dando voltas, não, ele vai aonde estava a verdadeira necessidade dela, onde ela precisava de transformação. E ele fala assim: chama o teu marido e vem cá. Ela estava diante de Jesus, ela viu que ele era profeta, ela reconheceu isso, e naquele momento, eu fico imaginando assim: e agora? O que eu vou dizer para ele? Ele mandou chamar o meu marido. Aí ela falou assim: eu não tenho marido. Jesus fala assim então para ela: disseste a verdade, porque 5 maridos tivestes, e o 6º não é seu. Uau! E ela fica admirada. Ele conhece a minha vida. Ei, jovens que estão aqui nessa noite, Jesus conhece a sua vida. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece as suas atitudes. Ele sabe quando há um desejo no seu coração de reiniciar algo na sua vida, mas muitas vezes você acaba ficando com medo, com receio. E agora? Ei, Jesus está aqui nessa noite para dizer para você: ei, reinicie isso nesta noite na sua vida. E eu fiquei imaginando, ela falou que ela tinha 5 maridos, e o 6º não era marido dela. Sabe o que quer dizer isso, gente? Que ela foi casada por 5 vezes.
O primeiro casamento não deu certo, o segundo não deu certo, o terceiro não deu certo, o quarto não deu certo, o quinto não deu certo. E ela desistiu. O sexto não era marido dela. O sexto. Jesus não disse assim: você teve 6 pessoas que não eram seus maridos, mas você teve 5 maridos, mas o sexto não é teu. Ou seja, ela chegou um momento da vida dela que ela desistiu. Mas Jesus estava ali, dizendo para ela: ei, ainda há tempo de você recomeçar. Sabe por quê? Porque Jesus não olha como os homens olham, gente. Jesus olha o nosso coração. Ele se importa conosco, Ele se importa com as nossas vidas. E Ele dá uma nova oportunidade para ela recomeçar. E o que ela faz? Ela tem uma atitude. A Bíblia fala que ela deixa o seu cântaro de água e ela vai anunciar Jesus. E ela se torna uma evangelista. Com certeza a vida dela foi transformada. Tudo por quê? Porque ela teve uma atitude na sua vida, ela teve coragem de reiniciar. Áreas da sua vida que estava caída. Mais um homem aqui. Mais um homem da Bíblia que eu quero falar aqui. Moisés. Acompanhe comigo no telão ali. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu com seus irmãos e com seus labores penosos, e viu um certo egípcio espancando um hebreu, um do seu povo. Olhou dentro de um do outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? A qual respondeu: quem te pôs príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informando deste caso, procurou Faraó matar Moisés, pois Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto ao poço. Até aí. Olha só, gente, Deus tinha um plano na vida de Moisés. Moisés foi levantado por Deus para ser libertador do povo de Israel. E é interessante que desde o seu nascimento, o diabo queria acabar com a vida dele, usando o faraó. Mandaram matar todas as crianças. E a mãe de Moisés colocou Moisés num cesto, no rio Nilo, e ele foi apanhado pela filha de Faraó. E ele cresceu no palácio de Faraó. Mas mesmo ele crescendo no palácio de Faraó, ele entendia e sabia que Deus tinha um plano na sua vida. E neste momento aqui da sua vida, ele estava com 40 anos de idade. 40 anos. E ele faz justiça com as suas próprias mãos. Corria sangue hebreu. Ele não aguentou ver a injustiça. Ele não aguentou ver o povo dele sendo escravizado, sendo espancado ali. E o que ele faz? Ele acaba matando um egípcio. E ele esconde na areia. O que acontece? Moisés tem que sair fugido de Faraó. Fugido do Egito. Tudo por quê? Porque, em outras palavras, ele estava antecipando o plano de Deus para a sua vida. Mas nós precisamos entender nas nossas vidas que os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos planos. Os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos planos. Moisés erra aqui, e ele tem que sair fugido para uma terra chamada Midian. E ele fica lá 40 anos. Quem sabe, neste tempo, ele pensou assim: o propósito de Deus acabou. Passou o tempo. Aí Deus visita ele numa sarça, através de uma sarça pegando fogo, e Deus fala com ele:
Eu te levantei para você ser o libertador de Israel. Agora você volta lá. E o que acontece? Ele reinicia novamente o processo que Deus tinha para a sua vida. Talvez você mesmo sendo jovem está aqui dizendo assim: ixi, o plano de Deus para mim passou, as coisas de Deus passaram para mim, o plano que Deus tinha para a minha vida passou, os sonhos que Deus tinha para a minha vida passou. Deus está aqui para dizer para você: ei, reinicie nessa noite. Não importa se você tenha errado, o importante é reconhecermos o nosso erro diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e reiniciar. Só que quando nós antecipamos o plano de Deus, às vezes nós temos que pagar um preço, gente. Moisés teve que pagar um preço. Eu particularmente não acredito que só com 80 ele estaria pronto para ser o libertador do Egito. Mas como ele se antecipou, ele teve que esperar um tempo. Ele teve que passar pelo processo. Ele teve que ser moldado por Deus para estar apto novamente a dar a volta por cima, a reiniciar, a ter uma atitude diferente daquela primeira. Aí sim, ser levantado como libertador que Deus queria para a sua vida. Reinicie nessa noite. Tenha atitude nessa noite, porque Deus é um Deus de novos recomeços. Nós podemos falar de muitos personagens da Bíblia, mas eu quero citar mais um apenas antes de passar para Dai. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que teve muitas falhas, que falhou, mas em todo o tempo ele reconheceu as suas falhas e reiniciou. E reiniciou o plano que Deus tinha para a sua vida, colocando a mulher samaritana, colocando Moisés e colocando Davi nessa noite para você, juventude, para nós que estamos aqui nessa noite, para você que nos assiste. Que lição nós podemos tirar? É que em algum momento das nossas vidas nós vamos errar. Só que nós precisamos dar a volta por cima. Nós precisamos reiniciar. Tantas coisas, tantos projetos, tantos sonhos. Está, parece que numa gaveta lá, guardada. Um dia eu retorno. Um dia eu volto a meditar na palavra, um dia eu volto a orar, um dia eu volto a fazer isso, um dia eu volto a fazer aquilo, quem sabe eu volte para a faculdade. Não, Deus está falando com você nessa noite: ei, tenha uma atitude e reinicie, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Boa noite, jovens. É bom estar com vocês nessa noite. Nós vamos dar continuidade falando sobre Moisés. Eu, de certa forma, me identifico com Moisés, porque se a gente for fazer aquele teste de personalidade, embora seja um teste antigo para psicologia, que me diga as minhas psicólogas amigas nessa noite, aqueles testes de personalidade de sanguíneo, fleumático, colérico e o melancólico. Moisés é aquele tido como melancólico. E nós vemos no início da caminhada dele, ele falando que não conseguia falar. Como é que ele ia falar para aquela multidão? Quem sabe você pode estar pensando: como é que eu vou falar se eu não consigo falar? Deus abre a nossa boca, então a gente começa a falar. Quero declarar que não há, na sua vida, quero declarar que não há nada impossível para o que Deus tem para realizar.
Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele cumpriu na vida de Moisés, apesar de não reiniciar, apesar de ele ter passado por processos de reinício. Nós vemos na história de Moisés, né, não contou aqui, alguns momentos em que ele teve que reiniciar. Alguns de nós desta noite estamos resistindo ao reinício de Deus para nós. Mas o Espírito Santo te fala nessa noite, não resista ao reinício que eu tenho para ti. Me veio na memória quando a gente está com o celular e daí aparece lá, você precisa atualizar seu esqueminha lá que eu me esqueci o nome. Você tem que reiniciar e você fala, não, depois. Que negócio chato, depois. E muitas jovens nessa noite têm falado para Deus, depois. Mas Deus te convoca nessa noite, filho, é hoje. É hoje, o que eu tenho para você é hoje. Não deixa depois falar, aceitar, e aceita aquele processo. Em que a gente tem que se submeter ao tempo de atualização. Às vezes nós precisamos nos submeter àquele tempo de atualização para nós. E na vida de Moisés, então ele mata o egípcio, ele fala com Deus na sarça. Eu vou traçar uma linha do tempo da vida dele, uma pequena linha do tempo, faltou alguns pontos, mas enfim. Ele liberta o povo do Egito, através de Deus, é claro, ele foi um instrumento. Deus os guia no deserto, o mar se abre, Deus envia maná e cordonizes no deserto para o povo. Deus fala com ele no Monte Sinai. Você pode ver o quanto de experiências ele teve com Deus. E daí você pode pensar, eu já tive tanta experiência com Deus, mas eu preciso reiniciar novamente. Porque a atualização, ela é sempre um nível acima. Sempre tem algo novo. Então o Espírito Santo de Deus quer que você reinicie, porque Ele tem algo novo para você. O reinício, a atualização vem com algo novo, uma ferramenta nova, algo que às vezes facilita a nossa vida. O Senhor nos convoca para um reinício. E nesse reinício, o subtema dessa noite é a atitude. Para nós reiniciarmos é necessário a atitude de aceitar, passar pelo processo dessa reinicialização e então desfrutarmos do novo padrão daquele software lá da atualização. E então no capítulo 28, eu vou ler bastantes versículos bíblicos de Êxodo, mas se você quiser não precisa abrir. Deus escolhe Arão e os seus filhos para o sacerdócio. Eu gostaria de pontuar essa parte, porque nós vamos ver que na vida de Arão foi necessário um reinício, na vida do povo de Israel foi necessário um reinício, e na vida de Moisés é necessário um reinício. Nas nossas vidas, volta e meia, é necessário um reinício. Quem sabe tem áreas determinadas da nossa vida nessa noite que é necessário um reinício. Êxodo capítulo 31, no verso 18, a Bíblia fala: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Deus havia talhado 2 tábuas e entregou para Moisés no cume do monte. E Moisés desce com essas pedras talhadas, que foram talhadas pelo dedo de Deus. Interessante que no capítulo 32 ainda, 32 prosseguindo, a Bíblia fala: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, resumindo um pouco da história, enquanto Moisés ainda estava no cume do monte, o povo começa a falar assim: não sei o que aconteceu com Moisés,
Então nós vamos sugerimos aqui fazer um deuses para que a gente possa adorar. Então eu paro para pensar e penso quanto tempo eles passaram no Egito e aquela cultura que eles viveram lá fizeram com que eles tivessem essa atitude de pensar em desejar outros deuses. Eles achavam que Moisés estava demorando no cume do monte. E quantas vezes nós achamos que Deus está demorando nas nossas vidas? Quantas vezes nós não temos paciência para esperar aquilo que Deus tem para realizar para nós? E a gente tenta dar um jeitinho, a gente fala, não, eu vou fazer dessa maneira porque eu acho que dessa maneira é mais rápido, é mais fácil. E a gente tenta dar um jeito. Ou às vezes nem é a gente que tenta dar um jeito, às vezes são as pessoas querendo dar jeito nas nossas vidas. As pessoas falam, não, fica tranquilo, não se preocupa mais com isso, eu vou dar um jeito, faz isso, faz aquilo. É tão mais fácil a gente dar conselho para o outro do que a gente realizar na nossa própria vida. E por vezes pessoas tentam dar jeitinho na nossa vida e é aí que mora o perigo. Porque muitas vezes, muitos conselhos não estão de acordo com aquilo que Deus tem para ministrar nas nossas vidas. Deus quer que a gente espere, que a gente passe pelo processo de esperar, e esperar irrita, esperar dói, esperar é sofrido, ninguém quer, ninguém gosta. Ah, que gostoso esperar. Não existe. Mas por vezes Deus quer que a gente passe pelo processo. E pessoas falam, não, eu vou te dar um jeito, eu te ajudo, tem esse esquema aqui. E o esquema não tem nada de Deus ali. O Espírito Santo nos traz memórias nessa noite para que a gente venha bloquear, cessar, paralisar esses jeitinhos que tentam dar na nossa história. Pode ser a gente mesmo, pode ser outras pessoas que tentam dar jeitinho na nossa história. Mas o único que tem o jeito certo, a forma certa e o padrão certo é Jesus. Por isso nós precisamos aprender a descansar nele, porque o padrão é dele. E o povo já estava irritado com isso. Então falou para Arão. Por isso eu pontuei no início que Arão foi chamado por Deus para ser sacerdote e líder do ministerial naquela época, junto com os seus filhos. E então o povo fala para Arão, Arão, vamos construir um bezerro para a gente adorar. E Arão falou, então beleza, traz aí os ouros, as argolas, que a gente vai construir, a gente vai derreter e vai construir. Isso traz uma forte reflexão para nós. Se Deus ministrou um chamado para a sua vida, você sabe que Deus tem algo especial para você e Deus tem para cada um de nós. E não adianta a gente tentar fugir disso. Mas o chamado não nos isenta das nossas responsabilidades. O chamado não vai nos imunizar de tudo aquilo que a gente tem para passar e dizer nãos e fugir e não aceitar certas coisas e certas circunstâncias e tentações nas nossas vidas. E então Arão cede e levanta outros deuses mesmo tendo um chamado. Qual é o Deus que nós temos levantado no lugar que é de Deus na nossa vida? Tem coisas que podem estar roubando o lugar de Deus nas nossas vidas. E então é preciso mandar derreter esse Deus. Que foi o que Deus ordena. Foi isso que Moisés direcionou ali. Era necessário ser derretido aquele Deus para que então cessasse. Inclusive, continuando a história, em Êxodo capítulo 32, no verso 2, a Bíblia diz: Disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro fundido. Dando uma pausa aqui, interessante que ele mesmo construiu o bezerro, a Bíblia fala.
Qual é o bezerro que nós temos construído, que tem tomado o lugar de Deus? E trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. Arão deixou ser levado pelo povo. Mais uma vez aqui o povo aparece. E então ele deixa ser levado pelo povo. A cultura que aquele povo trouxe do Egito de fazer esses deuses estava real e latente naquela hora. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Gente, Deus por vezes nos avisa quando tem algo acontecendo na nossa história. Quando dores estão para chegar na nossa história, por vezes Deus nos avisa. Só que a gente parece que não acredita, ou parece que não ouve. Deus havia avisado Moisés, aquele povo está lá embaixo, fazendo um bezerro, fazendo isso e aquilo. Deus havia avisado Moisés. E então, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O que acontece? Começa um diálogo ali entre Deus e Moisés. E Deus relata que queria acabar com o povo. E Moisés clama pelo povo. Moisés clama por aquele povo. Não, Deus, esse foi o povo que o Senhor tirou do Egito. Agora o Senhor vai trazer eles para cá para eles então morrerem. Deus intercede pelo povo. Mas aonde eu quero me ater é que quando Moisés desce do monte e vê o bezerro lá sendo adorado, eles festejando, eles apavorando do pecado, ele fica revoltado. E ele estava com as talhas que Deus tinha escrito com o seu dedo. E o que Moisés faz? Ele quebra as talhas porque ficou irado com o povo. Muitas vezes Deus entrega um presente, algo tão especial para nós, e nós quebramos. E nós destruímos, seja por ira, seja por raiva, seja qual nome possa ter isso. Então Moisés quebra. E o melancólico, conforme eu estava falando, é aquele que fica se depreciando. Ai, porque eu não sou capaz, porque eu não consigo, porque isso. Mas então, quando explode, quebra a talha. Nunca explode, mas quando explode, sai de perto. Então a gente vai entendendo o quanto a nossa personalidade precisa ser tratada por Deus e ser confrontada por Ele, que é isso que Ele está fazendo conosco. Mas Ele não está fazendo conosco para ficarmos acuados, Ele está fazendo conosco porque Ele nos ama. Ele está falando conosco porque Ele quer que haja uma transformação real e genuína na nossa vida. Tem algo que o Espírito Santo de Deus está te revelando. Ele está falando: filho, eu preciso entrar aí nesse negócio. Chega do seu eu. Chega do seu achismo. Chega do povo. Chega das pessoas. Sou eu. É eu que preciso entrar nesse negócio. É eu que preciso transformar essa situação. No 32:15, voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho. Vou pular um pouco para frente. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam. É o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Quem sabe nós estamos quebrando tábuas de comunhão com Deus. Nós temos quebrado tábuas do seu próprio amor. Nós temos quebrado tábuas de oportunidades que Deus tem nos dado. Nós temos quebrado tábuas. Mas nessa noite, o Senhor quer fazer com que a gente reinicie. Essas tábuas que nós quebramos, Deus está nos trazendo, nos está incumbindo para restaurarmos, para construirmos
nova tábua, que foi o que aconteceu na vida de Moisés, para que então possamos chegar no plano e propósito que Deus tem para nós. E o plano e propósito que Deus tem para nós é uma vida, sim, de santidade, é uma vida, sim, de renúncia, é uma vida, sim, de um crente salvo nele. Jovens, a gente fala e repete, sabe por quê? Porque a juventude, se não tiver o Espírito Santo e não andar com Ele, ela estará corrompida. E nós precisamos, eu e você, precisamos aprender a andar com o Espírito Santo. Não é fácil, mas com o Espírito Santo nós somos empoderados por Deus. E o Espírito Santo de Deus quer nos encher de tal forma que nós viemos nos render, nos prostrarmos, aceitarmos e nos submetermos ao reiniciar que Ele tem para nós, a nova atualização que Ele tem para nós. A nova atualização que Deus tem para você é uma atualização que anda em santidade, que anda em reverência, que honra o nome do Senhor, que expande o seu reino e o seu evangelho com honra. Com honra, jovens. O Senhor quer te fazer honrado. Ah, mas não tem jeito, mas para mim tem. Tem, para qualquer um tem. Para Deus não há difícil e impossível. Sabe o que a gente faz? Muitas vezes a gente varre a sujeira para debaixo do tapete e fala, eu não vou mexer, eu não vou reiniciar, eu não vou atualizar. Mas o Espírito Santo de Deus faz como um vulcão nessa noite que emerge muitas coisas e fala, filho, é necessário reiniciar. Então, no capítulo 34, do verso 1 ao 2, então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebrastes, e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. É interessante que por que o tema é atitude, o que tem a ver com essa palavra total? Porque Deus, primeiro, Ele tinha feito as tábuas, Ele tinha talhado as tábuas e escrito com o seu dedo. Agora, quando Moisés precisa reiniciar, e isso que é a nossa dificuldade, é que Deus fala para ele, talha você agora as tábuas. É aí que chega a nossa responsabilidade, porque requer uma atitude nossa para que tudo isso venha a ser transformado. Uma ação nossa, uma escolha. Uma ação para quê? Para a palavra de Deus, para a sua verdade, para o seu reino, amá-lo, respeitá-lo. Então é para isso que Deus fala, qual é essa atitude? Atitude, vou ter que refazer as talhas, eu vou ter que voltar e refazer. E mais, Deus fala, Moisés, agora você vai ter que subir com as talhas no monte e me apresentar elas, no cume do monte. Eu imagino que essa pedra não deveria ser nada leve, deveria ser muito pesada. Eu já ouvi falar em estudos sobre isso, o quanto era pesado. E imagine ele subindo o tamanho do monte, a gente vê, não sei se vocês já viram, mas eu já vi alguns pastores subindo no Monte Sinai, e a gente vê o quanto é gigante. E imagine Moisés tendo que subir, não é fácil, jovens. Juventude, o que Deus quer fazer não é fácil, mas é necessário. Para andarmos com Ele é necessário passarmos por este processo de subir um monte novamente. E isso é pesado, é doído, é cansativo, faz com que a gente venha suar, cansar, ser exausto. Mas o processo de reinício é necessário. E o processo é a atitude. Nós precisamos talhar, recomeçar, trabalhar onde precisa ser trabalhado, e dia após dia, dia após dia. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo vai estar contigo, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar força, coragem, ousadia. É só nós buscarmos a Ele, nos prostrarmos a Ele e falar, Deus, está difícil, mas me ajuda, Pai. Me ajuda a subir esse cume, a superar tudo isso. Moisés teve que recomeçar, Arão teve que recomeçar, porque ele se tornou sacerdote, e ele mesmo passando por todo aquele processo,
uma coisa bem importante que acontece ali na vida de Arão, ele reconhece, ele fala, realmente eu errei. Para que a gente venha se reiniciar, é necessário também a atitude de reconhecer o erro. Muitas vezes nós escondemos o erro, mas o princípio, inclusive na ciência, para nós transformarmos a nossa mente é o reconhecimento do erro. E a gente fala, não, isso aí não tem problema. Nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros. E quem disse que é fácil reconhecer erros? Isso gera vergonha, isso gera dor, isso gera impotência. Você não se sente um nada. Mas eu quero te dizer que quanto mais baixo a gente estiver, mais alto Deus vai nos levantar. Porque é com sua mão poderosa que Ele nos levanta e nos ajuda. Mas é necessário reconhecer. Arão reconheceu, ele falou, eu errei mesmo. E essa, quem sabe, foi uma das atitudes que colocou ele no propósito singular que Deus tinha na vida dele, o reconhecimento. E o povo também precisou reiniciar, porque Deus queria acabar com o povo, mas então Moisés clama a Deus, e Deus tem misericórdia daquele povo, mas mesmo assim alguns sofrem consequências. Se a gente for ver a história, nós precisamos reconstruir. E o Senhor Jesus está aqui para reconstruir as nossas vidas nesta noite. Para encerrar, eu gostaria de ler Salmos capítulo 37, do 23 ao 24, que diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É interessante falar, se por acaso você cair, após você cair, Ele estende a mão sobre a sua vida e te levanta, fala, filho, vem aqui que eu te levanto, eu estou contigo. Basta nós pegarmos na mão dele, porque muitas vezes o que nós, por vergonha, por N motivos, o que nós não queremos é pegar na mão dele. Mas o que Jesus fala e oferece para nós nesta noite é a sua mão. Filho, venha, porque eu tenho um reinício para você. Eu tenho um reinício para você. Segura na minha mão nessa noite, porque eu tenho um reinício para você. Interessante que esse segurar na mão de Deus é a atitude. E tem atitude que nós precisamos tomar para que isso tudo venha a ser restaurado nas nossas vidas e reiniciado para a glória dele. E hoje Deus quer levantar pessoas nesta noite com a sua mão forte para reiniciar. Eu quero convidar o pessoal do louvor a vir aqui e quero pedir para você se colocar de pé, nós vamos orar. Não é mãos humanas. Não posso fazer nada. Neno não pode fazer nada. Mas há um Deus neste lugar que tudo pode fazer na tua vida. Tudo pode restaurar, tudo pode renovar. Aquilo que estava escondido, quem sabe já cheirando mal. O Senhor Jesus quer trazer à luz porque Ele quer curar. Ele quer limpar essa ferida. Sabe quando a ferida já cheira mal, que é preciso raspar para então ela curar? O Espírito Santo quer raspar e Ele quer curar. E hoje Ele estende a mão para você, juventude. A palavra de Deus diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Deixa o Espírito Santo quebrantar o teu coração nessa noite. Se você pode, fecha os teus olhos. Coloca a mão no seu coração, a sede das nossas emoções. E nós vamos orar e vamos clamar. Queria pedir para a gente cantar um cântico antes. E depois, logo em seguida, nós vamos orar. Amém. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando algo no teu coração, na tua vida, e que você está vendo, puxa, isso daí eu preciso reiniciar. Continua com seus olhos fechados, deixa o Espírito Santo de Deus falar. Lutamos com armas de
Nesses momentos o Espírito Santo vai ministrando imagens, situações na sua mente e no seu coração. E Ele é um Deus de renovo. Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus de reinício. Porque se passares pelo fogo, você não vai se queimar. Se as águas tentarem te submergir, eu estarei contigo. Aleluia. Aleluia. Olha como que o Senhor nos chama. Vitorioso. O Senhor nos chama de vitorioso, jovem. O reinício proporciona vitórias. O reinício proporciona vitórias. O Espírito Santo de Deus está reiniciando corações. O Espírito Santo está reiniciando almas, sentimentos, angústias. O Senhor está deletando para reiniciar. O que o Senhor fez conosco nesses últimos dias foi deletar circunstâncias, porque então Ele tem um reinício para nós. De pecados, de dor, ou estão sendo rompidas pelo poder do nome de Jesus, derrubadas, destruídas, anuladas. Aleluia. Vitorioso és na tempestade. Na tempestade em Jesus nós somos vitoriosos. Porque só o nome de um justo poderia fazer isso conosco. Só o nome do Rei vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus, poderia fazer isso, jovem. Vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Cante a Ele, infalível é. Ele é infalível. Ele nunca errou, Ele não erra, mas Ele nos proporciona uma vida santa, uma vida pura diante dEle, de reinício, de recomeço. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um desses jovens, Deus, diante da Tua presença. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, sobre suas vidas, sobre o seu passado, sobre o seu futuro e sobre o seu presente, um novo tempo do Senhor, Pai, ao qual o coração deles estará rendido à Tua presença, rendido à Tua palavra, rendido ao Teu Evangelho, Pai, em nome de Jesus. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O Senhor está tirando do teu coração, porque só Ele pode fazer isso. Toda culpa, toda angústia e toda dor. Eu estou vendo corações totalmente pressionados. Mas nesta noite, em nome de Jesus,
nós declaramos que todas essas pressões que pressionavam o teu coração caiam por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus a tua vida reiniciada pelo sangue do Cordeiro que pagou o preço na cruz do Calvário. Aleluia! Eu declaro em nome de Jesus um bálsamo de cura sobre o teu coração, sobre a tua alma e sobre as tuas emoções. O Espírito Santo de Deus tem um atualizar novo, de renovo, de novo para ti, querido. Tome posse do que o Senhor está ministrando na sua alma nessa noite. É muito forte e é muito lindo. Você que fala em línguas, começa a falar em línguas. Se você tem vontade de pular, você pula. Se você tem vontade de chacoalhar, você chacoalha. Porque é o Espírito Santo de Deus tirando para fora tudo isso que estava te aprisionando. Todas as correntes que te prendiam, elas caem por terra e são destruídas pelo nome de Jesus. O Senhor libera uma unção na tua vida, juventude. É uma unção de atitude. É uma unção de mudança. É uma unção de transformação real e genuína na sua história em nome de Jesus. Aleluia.